Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 23 de novembro de 2021. Gente, saiu uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa e eu já sei que vocês não acreditam em pesquisa, mas eu vou insistir, vou analisar porque eu acho que a pesquisa é boa para o presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho eu comento, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, ajuda a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Meus vídeos são publicados também diariamente na cos.tv, no canal Dextra Jornalismo, e se inscrevendo no meu canal do Telegram e da cos.tv, você não perderá contato comigo se eu for censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário diário no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Já estou preparado para receber uma saraivada de comentários aqui dizendo que não acreditam em pesquisa, especialmente porque mais uma pesquisa mostra Lula na frente e o presidente Bolsonaro em segundo lugar. Bom, vou repetir o que eu sempre digo aqui. Quando um leigo olha para os números, ele não olha para o que eu olho, para o que os cientistas políticos olham. Não é que a gente não olha para o número, mas a gente olha para o comportamento do eleitor. O número é apenas um indicador do comportamento. Então a gente imagina a dinâmica da opinião pública sendo impactada pela comunicação, especialmente numa campanha eleitoral, e imagina o efeito que a comunicação, a propaganda eleitoral faz no comportamento das pessoas. Nós não estamos numa situação de campanha eleitoral, nós estamos numa situação de pré-campanha. E quais são os números dessa pesquisa? Em primeiro lugar, um dos cenários de primeiro turno mostra os seguintes números. Eu arredondei, tá? Se vocês quiserem ver os números exatos, casa depois da vírgula, vocês façam uma pesquisa aí na internet, vocês vão achar o relatório da pesquisa. Lula aparece com 35%, Bolsonaro com 29%, Moro com 11%, Ciro com 6%, Dória aparece com 3% e os outros aparecem lá na casa do 1%, ok? No segundo turno, Lula 42%, Bolsonaro 36%. Gente, estes números são muito bons para o presidente Bolsonaro. Antes de mais nada, é preciso chamar a atenção para o fato de que todos os outros institutos de pesquisa mostram Lula disparado na frente, na faixa dos 50%. Recentemente até saiu pesquisa aí dando Lula como vencedor no primeiro turno, ok? Eu não acredito nisso. Acho que os números dessa pesquisa estão muito mais próximos da realidade, de um cenário que eu tenho reafirmado aqui. Basicamente, existem 33% de eleitores de esquerda, 33% de eleitores de direita, conservadores politizados, como eu disse, e 33% de eleitores de centro. Então a margem de erro da pesquisa é 2%, vocês pegarem os 35% do Lula, baixarem 2%, dá 33%, se vocês pegarem os 29% do Bolsonaro, aplicarem 2%, ele tem 31%, é uma situação de quase empate técnico. No segundo turno, Lula com 42%, baixa para 40%, Bolsonaro sobe para 38%, 40-38, isso é um empate técnico, certo? Um empate técnico no limite da margem de erro. Isso é muito importante. Então, eu não estou preocupado com o fato de que a pesquisa mostra o Lula na frente e o Bolsonaro atrás. Eu estou plenamente satisfeito com um cenário eleitoral que começa com o presidente Bolsonaro e o Lula praticamente empatados, certo? Por quê, gente? Por quê? Imaginem o que está acontecendo, olhem para o tabuleiro eleitoral. O presidente Bolsonaro está tomando pau da mídia diariamente há mais de 2 anos, praticamente quase 3 anos. A mídia deu uma folguinha no início do mandato e começou a bater
Durante a pandemia, então, bateu mais duramente e o presidente não cai da faixa de domínio de 1/3 do eleitorado. Lula e Moro, ao contrário, são beneficiários da mídia no último momento. Jamais a mídia traz à tona a memória da corrupção e do desastre econômico dos governos do PT. E na última semana, Lula andou viajando pelo exterior. Foi recebido pelo Macron, recebido por líderes políticos da esquerda. Fizeram um teatrinho lá no Parlamento Europeu, que tem 700 deputados. Fizeram uma reunião com 30 deputados de esquerda que aplaudiram o Lula. A imprensa brasileira deu manchetes. Lula aplaudido no Parlamento Europeu. Moro, por outro lado, que aparece com 11% nessa pesquisa, é o líder do bloco da terceira via, está vivendo o seu momento de auge na mídia. Há poucas semanas atrás ele se filiou ao Podemos e lançou a sua candidatura a presidente na mídia brasileira, na sociedade brasileira, e vem sendo favorecido pelo tratamento da mídia. A mídia está torcendo para que um dos candidatos da terceira via decole. A bola da vez é o Moro. Já tentaram com todos os outros, nenhum funcionou, a bola da vez é o Moro. Então nós temos uma situação na qual os dois outros adversários do presidente, os dois principais, Lula e Moro, estão sendo bem tratados pela mídia, com alta visibilidade no outro período. O presidente Bolsonaro continua apanhando. Então, um cenário sob essas circunstâncias é muito bom para o presidente. Significa duas coisas. Primeiro lugar, quer dizer, Moro com 11, Ciro Gomes com 6, Dória com 3, estão confirmando a pulverização do centro, a pulverização da terceira via. Tem lá um bando de candidatos, lá na faixa dos 1% ou menos, que eu acho que vão cair fora da disputa, vão virar vice de alguém, ou estão só valorizando o passe para concorrer a algum cargo mais visível nos seus estados. O cenário definitivo deve ser Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro e Dória, acredito eu. Então, primeira coisa importante aqui é a pulverização do centro e o fato de que, nesse cenário, dificilmente algum candidato do centro decola para quebrar a polarização. Confirma-se a polarização Lula-Bolsonaro. É importante que vocês entendam o seguinte: uma eleição polarizada é aquilo que, em teoria dos jogos, se chama jogo de soma zero. Um jogo de soma zero, a estrutura de um jogo de soma zero é o seguinte: o que um ganha, o outro perde. Significa o quê? Se a campanha eleitoral começar e a propaganda do presidente Bolsonaro entrar em jogo, que agora não está, a oposição está falando sozinha na mídia, então toda a rede bolsonarista mobilizada contra o Lula é aquele povo que foi para a rua no 7 de setembro. Pode ter certeza que com a campanha eleitoral tendo Lula como inimigo de Bolsonaro, o povo vai voltar. Pode ter certeza. Como eu chamo aqui, é a treta oficializada. O combate entre dois grandes candidatos, dois grandes personagens políticos, vai animar a torcida do Bolsonaro e o pessoal vem para a rua e o presidente Bolsonaro dessa vez estará coligado com o Partido Centrão, terá tempo na propaganda eleitoral gratuita de televisão e capacidade, portanto, de influenciar a opinião pública usando também rádio, televisão, enfim, todos os recursos, marcando o campo todo, nas ruas, nas redes, na TV, no rádio e assim por diante. Então nós vamos trazer à memória o passado do Lula, a corrupção, os processos, o desastre econômico dos governos do PT, e Lula vai ter que se explicar. Acabou a moleza de ficar protegidinho pela mídia. Moro, igualmente, será exposto às suas vulnerabilidades. Está se movimentando no tabuleiro, demonstrando que está dialogando aqui e ali, mas a verdade é que Moro está isolado num partido pequeno de centro-esquerda e que os votos de Ciro Gomes, lá os 6% que Ciro apresenta na pesquisa e os 3% que Dória apresenta na pesquisa, não devem se alterar significativamente ao longo da campanha. Moro terá que ser atacado por Dória e por Ciro, que vão querer tirá-lo da posição de líder do bloco da terceira via. Então a eleição é como se o segundo turno já estivesse acontecendo no primeiro turno. Uma eleição bipolarizada significa o seguinte: se Bolsonaro acerta o tiro na comunicação em Lula e Lula cai, a probabilidade maior é de que o eleitor migre de Lula para Bolsonaro. Sim, isso é possível, tem uma parcela dos eleitores que pode fazer esse movimento.
Tanto mais quanto mais nós nos aproximarmos do segundo turno, este eleitor de centro, que hoje está com o Ciro, que hoje está com o Moro, que hoje está com Dória, ou não está com ninguém, vai ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que se repete o cenário de 2018. Mesmo aquelas pessoas que torcem o nariz para o presidente Bolsonaro, preferirão o presidente Bolsonaro ao Lula. Isso significa o quê? Que os números vão se mexer sobre o impacto da campanha eleitoral em andamento e a dinâmica dos números se mexendo, do meu ponto de vista, é mais favorável ao presidente Bolsonaro do que ao Lula. E eu lembro que o presidente Bolsonaro está praticamente estável nessa faixa aí dos 30%, com inflação alta, e o povo não larga o presidente das pesquisas, não larga o presidente nas ruas, não larga o presidente nas redes. Eu ficaria muito preocupado se o presidente sangrasse abaixo de 20%. Mas isso não acontece, mesmo as pesquisas que mostram o Lula vencendo no primeiro turno, com 50, 50 e poucos por cento, o presidente Bolsonaro sempre aparece ali na faixa dos 25%. Eu acho que esses números da Paraná Pesquisa são muito mais realistas, ok? Então digo e repito, estes números, esta pesquisa me parece muito mais próxima da realidade. Não estou dizendo que ela é certa, mas eu também, para mim, não é certo ficar dizendo, se a pesquisa não mostra o meu candidato na frente, ela não vale, ok? Profissionalmente, como cientista político, como analista, não posso me comportar dessa maneira, estou me comportando como torcedor. Vocês sabem aqui, eu não escondo, eu apoio o presidente Bolsonaro, eu quero que o presidente Bolsonaro se reeleja, mas eu sou obrigado a analisar o cenário como eu acho que ele é. E acho que essa pesquisa, com os números que ela apresenta, é muito boa para o presidente Bolsonaro, revela que o presidente Bolsonaro está no jogo, tem chance de vencer, que os ditos candidatos da terceira via não estão e não vão decolar, que o jogo é Bolsonaro contra Lula e que as chances de Bolsonaro se reeleger neste contexto são muito melhores do que as manchetes da mídia e os outros institutos fajutos mostram. Vamos ver, obviamente, temos aí um cenário político em desenvolvimento, temos o impacto da imprensa sobre a opinião pública, teremos uma campanha eleitoral começando no ano que vem com a comunicação dos candidatos se intensificando, temos um cenário econômico que precisamos observar, do ponto de vista se o Banco Central vai conseguir derrubar a inflação, eu acredito que vai, e se a situação econômica do país, do ponto de vista daquilo que afeta o humor do consumidor, o bolso, a inflação, vai melhorar, acho que o cenário é extremamente positivo para o presidente Bolsonaro, em que ele tende a crescer e Lula tende a cair nas pesquisas. A conferir. Se você gostou do meu comentário, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal, inscreva-se também nos meus canais do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e na cos.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, ao vivo. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Pinga o Pix do mês aqui, ok? Obrigado a quem já doou, obrigado a quem vai doar. Até o próximo vídeo.